seu irmão hoje, já deu um cheiro dele. Já deu um cheiro dele. Não, dá um abraço no irmão, dá um cheiro dele. Já perguntou como é que ele está, como é que está a vida, como é que está a caminhada. E aí, meu irmão, como é que você está? Você está bem? Você está bem, irmão? Gostei do cabelo é estiloso. Eu fico com vontade de fazer um negócio desse, mas aquele é amarelo. Obrigado, meu irmão. O Senhor é bom, irmãos. Eu estou em casa, estou à vontade, viu? Viu, meu irmão Luiz? Estou em casa, estou à vontade, viu? Você pode ficar aqui perto mais um pouquinho só? O Espírito Santo está no nosso meio. O Espírito Santo está no nosso meio. E a resposta que nós precisamos dar para isso é uma resposta integral do nosso coração. Por isso, feche seus olhos aí no seu lugar. Aquieta um pouquinho. Pensa ali no trono de Deus. A Bíblia diz que Ele está sentado nas alturas acima de todo principado e toda potestade. E que o seu reino é eterno e o seu trono é inabalável. Então pensa aí no trono do Senhor nessa hora. A revelação de João em Apocalipse diz que ele tem olhos como chama de fogo. Por isso eu oro no nome de Jesus para que o seu coração ele seja o lugar onde esse fogo comece a queimar agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para operar no nosso meio. Como igreja do Senhor, nós pedimos, aumente a sua presença no nosso meio. Aumente a sua presença no nosso meio. Aumente o fogo do seu Espírito no nosso meio. Por favor, Espírito Santo. Você pode orar aí no seu lugar. Você pode dizer, Senhor, inflama o meu coração com mais amor, com mais paixão por Ti. Toca no meu coração e vê se há nele algum caminho mau. E se houver algum caminho mau, consuma com o fogo da Sua presença, para que o meu coração seja mantido puro e santo diante do Senhor. Você pode orar no seu lugar aí? Você tenha liberdade diante do Senhor nessa noite. Há mais para dar ao Senhor. Há mais para entregar ao Senhor nessa noite. Por isso, expõe o seu coração ao Senhor nessa noite. Por isso, derrame o seu coração diante do Senhor nessa noite. Clame como se esse fosse o último dia da sua vida. Porque o mundo é mau, irmão. O mundo é mau, irmão. Não há nada de bom lá fora. E o Senhor nos deu Cristo. Ele nos deu o seu Espírito e a sua presença. Espírito Santo, nós te chamamos, Espírito Santo.
mover. Você pode cantar com força, Espírito. Espírito, flua diante do Senhor.
sua Bíblia aí. Quem trouxe Bíblia? Quem não trouxe Bíblia, diga assim: Léo, me ensine o Evangelho. Mais uma vez estamos aqui muito felizes pelo carinho de vocês. Eu e minha esposa fomos muito bem recepcionados por vocês da última vez que estivemos aqui. A igreja calorosa, um carinho, um amor, um chamego. Aí, quando o lugar, né, meu irmão? Quando o lugar é assim, pode demorar para voltar, né? Estão conosco aí dois irmãos queridos que congregam conosco lá na igreja que nós participamos, a Casa Fala de Léo, sua esposa, homem e mulher de Deus, e o Espírito está no nosso meio. Amém? Abra sua Bíblia aí em Ezequiel. Existem algumas pessoas aqui que estão sendo levadas pelo Espírito em um novo nível de quebrantamento, um novo nível de rendição diante do Senhor. Você vai Espírito. Receba mais o Espírito. Receba a vida de Deus. Tem uma irmã aqui para colocar as mãos sobre o ventre dela. Do seu interior fluirão rios de água viva. Sinta esses rios brotarem, trazendo para você uma novidade de vida da parte de Deus. Uma nova vida. Você não está aqui por acaso. Você não está na comunidade Nova Vida por acaso. De você fluirão rios de vida. Então receba uma nova fluência, uma nova medida de fluência do Espírito Santo no seu interior. Eu vejo um anseio do seu coração, um desejo de conhecer mais a Deus, mas os dilemas, as preocupações com as coisas dessa era sufocam a mente. Mas nós te tiramos desse lugar nessa noite, como igreja, e trazemos você para um lugar de rompimento no Senhor. Nós trazemos você para um lugar de rompimento no Senhor. Aonde a sua família, aonde a sua casa, eles não vão mais conhecer você, mas eles vão conhecer algo fresco da parte de Deus, sendo gerado em você. Eles vão querer frequentar a sua casa, porque lá o Espírito Santo vai se manifestar dentro da sua casa, da sua família. E assim nós liberamos os seus pés, nós liberamos o seu destino, para que você flua em uma nova porção do Senhor desses dias. Deixa o Espírito te envolver aí, irmão. Não fique esperando. Não fique esperando que o Espírito, que alguém vá orar por você, igual sobre você. O Senhor tem dado uma graça sobre medida a nós assim. Ezequiel, capítulo 22. Fiquei sabendo que essa semana vocês estavam construindo, ampliando o lugar de oração diante do Senhor. Isso é maravilhoso, principalmente nesse período de início de ano. Nós precisamos amar o lugar de oração. Ah, porque a minha vida não muda, porque você mora, certo? Ah, porque só vive a mesma coisa, porque você não está buscando a Deus. Se você desenvolver a disciplina da oração, pode ter certeza absoluta que a realidade que você vai viver vai ser céus abertos sobre sua casa, céus abertos sobre sua família, céus abertos sobre sua vida, em todas as dimensões.
Deus, ele faz o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele planta o homem no jardim, no Éden, para cultivar a terra. E Deus diz para ele: governe sobre todas as coisas. Então, o primeiro propósito que Deus dá para o homem é para que o homem vivesse uma vida diante da presença de Deus. O homem só conseguiria governar se ele vivesse uma vida diante de Deus. Mas o porquê Adão ele perde o governo no Éden? Satanás inflama o coração de Eva, eles se rebelam contra Deus e acontece essa bagaceira toda que a gente ainda testemunha por aí. Por que isso acontece? Isso acontece porque o homem ele saiu do lugar da sua origem. E o lugar da origem de todos nós é o próprio Deus. Porque o Senhor disse que nós fomos gerados nele antes da fundação do mundo. Então, o propósito inicial de Deus nunca foi salvar o homem. Você precisa entender isso. Deus não fez você para ser salvo. Deus fez você para governar. Mas por causa do nível de abandono e de desprezo que o nosso coração comete contra o próprio Deus, nós então precisamos ser salvos. E é isso que aquilo que a gente conhece teologicamente como o plano da salvação. Então Deus nos criou para uma estrutura de governo. Por quê? Porque Ele é Rei. E em Apocalipse, logo que a gente vai chegar lá, diz que Ele nos fez reis e sacerdotes. Amém? 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 O Senhor nos fez reis e sacerdotes. Você foi chamado para ser rei, cara. Dá para imaginar? Mas eu sou pobre, não interessa. Isso não fala sobre riqueza somente. Isso não fala sobre poder somente. Mas ser rei e sacerdote fala sobre a sua identidade como filho de Deus. Então Deus não fez o homem para o pecado. O homem decidiu pecar contra Deus. Porque o pecado também é uma escolha. E quando o homem escolhe pecar contra Deus, ele perde essa posição de governo. E aí, essa estrutura de governar, de atribuir, de exercer poder e autoridade, ela é perdida. É por isso que Paulo em Romanos, ele diz que todos nós pecamos e fomos destituídos. Você sabe o que significa essa palavra destituição? A palavra destituir é a ação de remover do lugar de autoridade uma figura que exerce governo. Então, reis, imperadores, dentro do cenário histórico, quando eles não queriam obedecer os princípios que estavam ordenados no mandato de tal nação, o conselho daquela nação decidia destituir esse rei. Então, ele era removido de uma posição de autoridade, simplesmente porque ele não quis submeter o seu coração em continuar vivendo a partir dos princípios que aquela nação acreditava. E foi isso que aconteceu conosco. Então o Senhor nos fez para ser reis e sacerdotes. E quando nós não encarnamos essa identidade,
Aí acontece aquela dinâmica que, se você não governa, alguma coisa vai governar sobre você. Diga isso aí, pessoal. Se você não se levantar para governar, alguma coisa vai governar sobre você. Tomara que seja Deus que governe sobre você. A gente vê aí hoje um cenário em que o emprego ele tem governado sobre os corações, a carência emocional, até o casamento ele é idolatrado, a necessidade de reconhecimento, de aprovação, as realizações, as conquistas. Então a gente vê que tudo isso se tornou idolatria. E quando nós deixamos de reverenciar o governo de Deus em todas as suas proporções, a nossa vida fica fraca. A gente vai comer, vai beber, vai casar, vai dar-se em casamento, vai conquistar algumas coisas, mas não vai haver vida em nós. É por isso que às vezes a gente não vê tanta manifestação de poder do Espírito no nosso meio. Porque nós perdemos o governo. E isso não é uma responsabilidade do pastor, da pastora, do líder. Isso é uma responsabilidade sua, como filho de Deus. Não é só o pastor que é sacerdote, não, irmão. Você também é um sacerdote do Deus vivo. Foi por isso que você foi resgatado. Lá em 2 Pedro 9, diz que nós somos a nação eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido. E porque nós fomos adquiridos por Deus e feitos por Deus como uma nação santa e um sacerdócio real, para que nós ministrássemos ao mundo que Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino de luz. E aí o que a gente observa hoje dentro do contexto evangélico é que a igreja, ela vive conveniência. Se eu quero receber uma palavra para me alegrar, eu vou para o culto. Se eu quero resolver o conflito do meu casamento, eu vou para o culto, principalmente e vou procurar lá o pastor que cuida dos casais, ou o líder que cuida dos casais. Se eu quero me emocionar, eu vou para a igreja para ouvir uma música. Irmãos, esse não é o objetivo da igreja. Deus não fez a igreja para isso. Essas coisas participam da vida da igreja. Ser suprido, ser abençoado, receber uma palavra de encorajamento, receber conselho de sabedoria para ter a sua vida reorganizada, tudo isso faz parte da vida da igreja. Mas nós estamos tão longe da compreensão da vontade de Deus e da clareza do reino de Deus, que às vezes nós viemos para o ambiente do culto desejando essas coisas e não o Senhor, amando mais aquilo que Deus pode fazer do que aquilo que já foi feito na cruz por Cristo, que foi nos tirar do inferno. Irmão, se você está aqui, você precisa entender, você só está aqui porque Cristo te livrou do inferno. E tirar você do inferno não tem a ver com a sua vida ser bem-sucedida, não, irmão. Tem a ver com você não receber o cálice da ira de Deus que eu e você merecíamos, porque nós somos pecadores. Até essa mentalidade, ela precisa mudar. Porque ao longo de todas as Escrituras, nós não vamos ver o Senhor nos tratando como pecadores, mas nos tratando como uma nação santa. E essa nação santa, que ainda vive nessa peregrinação terrena, é suscetível a cometer o pecado. Então é uma questão de mentalidade. É por isso que a gente não consegue encarnar a identidade de filho de Deus. É por isso que a gente não consegue olhar para a igreja da cidade. Eu não estou falando aqui de uma instituição religiosa, mas a gente não consegue ver salvação, arrependimento, cura, batismo do Espírito Santo. O porquê a gente não consegue testemunhar esses sinais no nosso meio, se o próprio Cristo disse: os sinais seguirão aqueles que...
provavelmente isso não está acontecendo porque nós estamos crendo da forma errada. E aí o que o Senhor disse em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, ele diz assim: eu busquei um homem entre eles quem? Entre o povo. Eu busquei um homem entre eles que fizesse o cerco e que se colocasse na brecha. Um homem que consertasse o muro aonde os muros desmoronam. Um homem que fosse justo e bom para impedir que eu destruísse a terra. Eu procurei, mas eu não encontrei ninguém. Essa palavra ela me desespera. Porque Deus ele não olha para a terra procurando homens, pessoas, filhos, somente nesse tempo aqui. Continuamente Ele olha para a terra procurando alguém que se coloque na brecha. E a gente vai entender ali, se você ler Ezequiel capítulo 22 inteiro, dentro do contexto do capítulo de sequência, que a nação de Israel ela estava vivendo um cenário de apostasia. E o que é apostasia? É o abandono da fé, é o abandono dos princípios de Deus. É quando alguém decide viver a sua vida independente daquilo que Deus diz, do que Deus pensa, do que Deus deseja, de qual é a vontade de Deus. E muita gente dentro da igreja está vivendo em apostasia. A gente vem saciar a nossa alma, chorar na hora do culto, mas a gente vive em apostasia porque o sentido prático da vida e do desenvolvimento espiritual, a gente não aplica os princípios. É por isso que a igreja ela não consegue alcançar uma estatura madura, uma estrutura de maturidade. É por isso que o mundo lá fora não consegue olhar para nós e ver a autenticidade de uma vida diferente. A irmã orou aqui há pouco instante, que o mundo olhe para nós e veja que lá vai o homem, lá vai a mulher de Deus. Todo mundo quer ouvir às vezes de que, aquele irmão ali é o homem de Deus, aquela mulher é a mulher de Deus. Às vezes se inflama pelo nosso ego. Por que você quer ser um homem e uma mulher de Deus? Você só vai ser um homem e uma mulher de Deus se você amar a Deus acima de todas as coisas, submeter aquilo que Ele diz em Sua palavra e desenvolver uma vida de oração. Então, a igreja vai construir nesses últimos dias uma estrutura de oração, e aquilo que eu quero trazer hoje para nós pensarmos não está muito diferente disso. Então abra aí sua Bíblia em Salmo, no Salmo de Moisés, Salmo 90. Pode passar. Olha o que o Salmo de Moisés diz. Oração de Moisés, o homem de Deus. Senhor, vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Senhor, Tu tens sido o lugar da nossa habitação, de geração em geração. Vamos ler de novo? Senhor, Tu tens sido o lugar da nossa habitação, de geração em geração. Eu nem sabia que Moisés escrevia salmo. Quem sabia que Moisés era salmista também? Que a gente conhece Moisés lá no Antigo Testamento. Mas a gente está vendo aqui que Moisés escreveu um salmo. E esse salmo é o quê? Uma oração. O salmo de Moisés é uma oração. E a primeira coisa que ele começa a dizer nessa oração é o seguinte: Senhor, Tu és o lugar da nossa habitação.
Tem alguns lugares que vai dizer, Senhor, tem algumas traduções que dizem, Senhor, tu és o lugar do nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza, tu és isso, tu és aquilo, tu és a nossa torre. Mas, quando a gente compara o texto original, a tradução que se aproxima mais daquilo que o original escreve é habitação. Habitação aqui, eu grifei ali, que é uma palavra muito importante para a gente pensar. Porque a palavra habitação, ela é a base de onde é derivada a palavra hábito, que diz respeito à nossa conduta, às nossas práticas, a forma que nós vivemos a nossa vida. Agora, Moisés está dizendo que Deus é o lugar da habitação de um povo. Por uma série de fatores. Primeiro, porque quando nós congregamos no nome de Cristo. Segundo, porque nós fomos gerados no Senhor. E terceiro, porque nós fomos gerados no Senhor e não tem como viver uma vida independente de Deus. Assim, a nossa habitação é o Senhor. Assim, o nosso estilo de vida precisa ser um estilo de vida diante da presença de Deus. E isso é muito interessante porque quando a gente vai fazer a transliteração da palavra habitação e a gente pega o texto original, a palavra habitação no texto original é a palavra Shekinah, que nós usamos para nos referirmos à presença de Deus, à glória de Deus. Então Moisés está dizendo que a presença de Deus, a glória de Deus, era o lugar da habitação de Deus. Isso é bem legal, né? Mas no sentido prático, como é que se vive isso, irmão? Pô, eu entendi que eu fui gerado em Deus, eu não posso viver uma vida independente daquilo que o Senhor ensina na sua palavra, eu não posso viver a minha vida baseada nos desejos do meu próprio coração, porque se eu viver nesse cenário, eu estou em um ambiente de apostasia, e eu preciso relembrar para você que em todo um ambiente de apostasia quem governa é Satanás. Mas para todo ambiente de apostasia, Deus tem uma restauração. Então, como é que eu vou desenvolver agora essa vida diante de Deus? O primeiro ponto é viver uma vida de oração. Quem quer ser bem sucedido aí? Olha, é simples. O Evangelho é mais simples do que você pensa. O Evangelho é muito mais compreensível do que você acha que ele é. Às vezes incompreensível, não dá para entender. Não. O Evangelho fala de um rei que tinha todo o poder e toda a glória, se vestiu como um servo e caminhou entre os homens. Jesus era tão simples que ele pregou dentro do barco. Mas a gente quer estabelecer as nossas igrejas nas principais avenidas com grandes estruturas. A gente quer morar nos melhores bairros, onde não tem violência, onde não tem vulnerabilidade. A gente quer preservar a nossa casa e a nossa família, protegendo a nossa casa e a nossa família dos lugares que Jesus disse: vocês precisam estar lá. Então, a grande motivação do nosso coração tem sido ser bem sucedido de acordo aos nossos próprios olhos, e não ser bem sucedido de acordo com aquilo que Jesus diz, desenvolvendo um coração obediente, confessando os nossos pecados, desenvolvendo um coração doador, aprendendo a amparar e a cuidar um dos outros, perdoando, guardando o coração para não ser ofendido, ofertando. Então tem uma série de princípios que nós quebramos, mas a gente chega no mínimo culto e a gente diz assim: glória a Deus, Deus vai receber. Eu estou por fora, viu? Você sabe por que eu estou por fora? Porque Deus só pode receber o culto
que é gerado pelo Espírito Santo em você. Então, como é que Deus vai receber seu culto se você passa a sua semana toda sem orar em casa, sem ler a Bíblia, e quando faz isso é só por demanda eclesiástica? Você não consegue desenvolver essa rotina por causa da correria da sua vida. E quando chega em casa, e quando chega na igreja, Deus me use, Deus me levante, Deus faça isso comigo, Deus faça aquilo. Deus é seu empregado? A gente precisa transicionar. A gente precisa mudar a forma que nós vemos o Evangelho, recepcionamos o Evangelho e correspondemos ao Evangelho. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. E se não há salvação, tem alguma coisa de errado com aquilo que nós estamos vivendo. E aí Moisés está dizendo isso, que Deus é o lugar de habitação daquela geração que saiu do deserto. Eles foram escravos por 430 anos, oprimidos no Egito. E aí eles vão inventar de buscar Deus. Êxodo 1 diz que eles começam a orar e orar e orar, e Deus levanta um libertador. Quem é esse libertador? Moisés. Moisés vai lá, cumpre o mandato de Deus, tira o povo do Egito, e eles começam a caminhar por 40 anos no deserto. Esse processo de 40 anos caminhando no deserto é um processo de restauração e de santificação, irmãos. Em março, na estação litúrgica, nós vamos entrar em um período chamado de Quaresma, que combina com a Páscoa. Então a Páscoa fala sobre libertação para aqueles que se arrependeram, e porque se arrependeram têm os seus pecados perdoados. E o processo que antecede a Páscoa é a Quaresma. Então, assim como nós, dentro do nosso calendário, temos a Quaresma, que para nós cristãos é uma das festas bíblicas. A gente não trata isso como seriedade, porque a gente acha que é um ato comum, mas não é, tá certo? A gente precisa ler sobre isso, entender o sacrifício de Cristo com a própria Páscoa, porque Ele morreu e nos purificou dos nossos pecados, e a preparação disso é a liturgia da Quaresma. É quando a gente começa a confessar o nosso pecado, confessar a nossa culpa, é quando a gente começa a andar em retidão e justiça, é quando a gente começa a desenvolver uma vida de oração, de jejum, é quando a gente começa a se dedicar no estudo da palavra. A gente se engana, dizendo: Deus, ordena a minha vida por meio da sua palavra. Mas você nem ora quando você vai tomar uma decisão. Você nem vai buscar o conselho do Senhor por meio das Escrituras quando você tem que fazer alguma escolha. Eu não estou dizendo que você tem que, Senhor, é para eu comer abará ou acarajé. É sobre isso que eu estou falando. Mas eu estou falando sobre a construção da sua casa, da sua família. Lá no versículo 16, aí em Salmo 91, Moisés diz assim, que a sua obra se manifeste aos seus servos, e que a sua glória seja revelada para os seus filhos, e assim seja sobre nós a beleza do Senhor nosso Deus. Firma a obra das nossas mãos, porque o Senhor é aquele que consolida o trabalho da nossa mão. Olha que coisa linda que Moisés está dizendo. Você sabe por que Moisés diz isso aqui? Ele diz, revele, manifeste a sua obra aos seus servos. Você sabe por que ele diz isso? Porque quando Moisés escreveu esse salmo, os filhos de Israel estavam trabalhando na construção do tabernáculo, que era o lugar de culto, o lugar onde a presença de Deus era manifesta, o lugar onde o perdão dos pecados era alcançado por causa dos sacrifícios e ofertas voluntárias e pacíficas que os levitas e sacerdotes realizavam. Por isso ele diz: revele a nós, como seus servos, a sua obra, e a nós que somos os seus filhos, manifeste a sua glória. Deus, ele só revela a glória para os filhos, e a obra ele só revela para os servos. Agora me pergunte, quer dizer, a mim mesmo não,
Se pergunte como é que Deus vai revelar as obras dele para você. É quando você vai vir na igreja e você vai receber uma palavra? Não, irmão. É quando alguém que flui no Espírito Santo, na palavra de conhecimento, no dom de profecia, vai profetizar o seu estilo profético? Não, irmão. Você vai conhecer a obra de Deus ao longo de todas as Escrituras. E se porventura Deus tiver algo específico para realizar na terra através da sua vida, Ele vai gerar isso no seu espírito quando você estiver no lugar de oração. Amém. Aí você está aqui, Deus me usa, mas o coração só está entranhado na oportunidade do público. Pô, quando é que o pastor vai me chamar para pregar? Eu tenho uma voz tão bonita, fico cantando a Deus, louvando ao Senhor no meu banheiro. Quando será que o irmão Luiz vai me chamar para cantar no ministério de louvor? Não tem nada a ver com isso. Então, você consegue perceber que nós resumimos muito o poder do Evangelho? Nós resumimos muito a vida da igreja? Nós resumimos muito os princípios do reino de Deus? Então, tudo aquilo que nós viemos buscar no ambiente litúrgico, congregacional e coletivo está mais baseado nos nossos desejos, nos nossos prazeres, na vontade do nosso coração e nas nossas expectativas do que de fato aquilo que Deus quer fazer através de nós. E por que isso acontece? Porque a nossa vida é para nós mesmos e não para buscar a Deus. Esse precisa ser o ano da sua mudança. Esse precisa ser o ano que você vai mais orar na sua vida. Esse precisa ser o ano que você vai mais buscar a Deus. Porque Deus, Ele vai se revelar para o perdido lá fora, mas Ele vai se revelar para o perdido lá fora quando você estiver em sua casa, jejuando, orando, estudando as Escrituras e dizendo: Senhor, me encha do seu Espírito Santo. E Deus vai te encher tanto do Espírito Santo que você vai carregar o Espírito Santo, e quando encontrar o perdido lá fora, você vai despejar o Espírito Santo sobre ele. Glória a Deus. O porquê a glória de Deus ela não tem sido revelada para nós. A gente pensa na glória de Deus só como uma coisa mística. Já viu aquele irmão que não é tão afeiçoado de beleza física, mas tem um brilho diferente? Eu falo, não é afeiçoado de beleza física de acordo aos padrões que um bocado de gente maluca diz aí fora. Ou aquele irmão assim, mas tem brilho do Espírito Santo, tem uma luz do seio. Quando eu olho para aquela irmã, tem uma graça de Deus na vida dela. Você sabe por que essas pessoas ouvem esses testemunhos? Porque eles buscam a Deus. Porque eles são formados na presença de Deus. Eu preciso dizer para você, irmão, a presença de Deus é a única coisa que você deve mais amar nessa vida. Você só tem uma vida para viver. Não se perca amando os prazeres e os sucessos que o mundo promete. Você precisa amar a presença de Deus. Você precisa ser apaixonado pelo Espírito Santo. Ah, mas eu não sei qual é o propósito de Deus na minha vida. Você só não sabe, não tem clareza do seu chamado, da sua missão, do seu propósito, porque você não se relaciona com o Espírito Santo. Porque o próprio Jesus disse: ó, eu vos enviarei outro Consolador e ele te ensinará todas as coisas. Então o Espírito Santo está sobre a igreja. Ele não foi dado ao mundo, ele foi dado à igreja. Mas a igreja, ela não busca o Espírito Santo. Você só vai conhecer a Jesus quando você buscar o Espírito Santo. Você só vai ser cheio da presença de Deus quando você buscar o Espírito Santo. Você só vai fluir em dons espirituais se você buscar o Espírito Santo. Vai passar. Então, não vou ler o versículo todo, mas eu quero que vocês se atentem no que está grifado. Nós já falamos sobre isso. O Senhor nos estabeleceu como reis e... Agora, quem é o sacerdote? O
O que é isso? O que é o sacerdócio de todos os santos? Uma palavra diz que nós podemos entrar com confiança na presença do Senhor. Quando esse versículo fala sobre isso, ele faz referência ao tabernáculo, que era dividido em 3 pavimentos: o átrio, que também era chamado de pátio, o santo lugar e o santíssimo lugar, que era só onde o sumo sacerdote poderia entrar para ministrar ao Senhor e para buscar o perdão de Deus para ele e para a nação. Era tão sério, mas tão sério, que quando o sumo sacerdote entrava nesse lugar, aonde estava lá a arca da aliança, que representava a presença e o trono de Deus, tinha uma corda amarrada na cintura do cara. Porque se ele tivesse pecado, a presença de Deus ia fulminar instantaneamente. Aonde está o nosso temor, irmão, quando nós viemos para o lugar de culto? A gente acredita que a presença de Deus está no nosso meio. Será? Existem níveis e porções da presença de Deus. Nós só experimentamos uma fagulha. Porque se nós experimentássemos, eu acredito que chegará esse tempo, que nós vamos experimentar um nível de presença de Deus tão encharcado que o pastor não vai precisar nem orar. O irmão não vai precisar nem cantar. Deus não vai precisar que ninguém fale e nem faça nada, porque Ele mesmo, por meio do Espírito, vai fazer sozinho. Se entrar um doente, vai sair curado. Se entrar endemoniado, vai sair de pé. Se trazer morto, vai ser ressuscitado. Esse é o Evangelho. Aonde é que está a nossa fé, a nossa esperança? Nossa expectativa está onde? Então, João disse em Apocalipse que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Então, já falei sobre essa estrutura de governo que nós perdemos por causa do pecado. Mas você não pode estar fora desse lugar de governo, porque Jesus ele já resolveu o problema do pecado. Glória a Deus. Jesus resolveu o problema do pecado. E além de te reconciliar com Deus, Ele devolveu a você a posição de governo. Então você foi chamado para governar sobre a terra. Você foi chamado como um primeiro-ministro do reino de Deus. Um representante legal e fiel de uma nova realidade que está vindo. Então por isso que você precisa encarnar essa realidade para que as pessoas, quando olharem para você, meu Deus, o irmão Luiz ali, não sei, tem alguma coisa diferente, eu preciso viver essa realidade que esse irmão vive. Poder de Deus. Poder de Deus. Os sacerdotes, eles eram aqueles que eram representantes de Deus para o povo e também eram representantes do povo diante de Deus. Então, se você ainda não sabe qual é o seu chamado, qual é a sua missão, qual é o propósito da sua vida, o propósito da sua vida não é você ficar rico, ganhar dinheiro. Você pode até ganhar. E o pior, se você ganhar e ainda viver com o seu próprio prazer, vai para o inferno e ainda tem dinheiro. Agora vai ser muito melhor você ganhar dinheiro e dar ele tudo de oferta. Plantar a igreja, abençoar irmãos, ofertar na vida dos vulneráveis, honrar seu pastor, sua pastora, dar roupa ao irmão que está lá com o sapato furado. Quer ganhar dinheiro? Ganhe, mas ganhe dinheiro para a glória de Deus. Porque se for para o seu bel prazer, tem que ir. Porque você vai para o inferno com a carteira cheia. Então os sacerdotes eram aqueles que viviam uma vida diante de Deus. Eles eram representantes de Deus para o povo e o representante do povo para Deus. Então quando Deus queria ensinar um princípio para o povo, Ele fazia isso a partir de 2 figuras. Quer dizer, de 3 figuras. Ele fazia isso a partir da figura do profeta, da figura do sacerdote e da figura do rei. Aqui nós também temos a representação dos 3 poderes: legislativo, executivo, judiciário. Mas não se atenha a isso não.
Eu só falei para você também enxergar que até a forma de governo estatal é bíblica. E às vezes a gente não vê a mão de Deus por causa do cenário de corrupção que a gente vê na nossa lei brasileira. Mas enfim, logo eu acredito que eu volto aqui para falar sobre política. Aí eu quero ver se vocês vão querer ouvir. Mas não é política partidária não, meu irmão. Entenda que política é uma estrutura de governo. E Jesus, ele é rei de reis. A política é o método pelo qual se governa, se traça leis, princípios, valores. Por isso que a gente precisa, até mesmo quando a gente tiver que votar em algum candidato, a gente precisa entender o que o Evangelho diz. Qual é o melhor perfil, o perfil que se enquadra naquilo que Deus deseja estabelecer na nossa cidade. E o sacerdote fazia essa intermediação. Por isso que Jesus, lá em Hebreus, é chamado de sumo sacerdote e sumo pastor. Pode passar. Então, no Antigo Testamento, o sacerdote ele desempenhava diversas funções que eram essenciais no serviço de Deus e ao povo de Israel. Seu papel ia além dos sacrifícios, da liturgia e dos rituais. Ele era o representante de Deus no meio de um povo, e assim também ministrava ao povo e também ministrava ao Senhor continuamente. A minha leitura panorâmica, né, que a gente faz lá em casa todo ano para ler a escritura toda, eu estava lá em Gênesis, no capítulo 35, 36, 37, 38, aonde os filhos de Jacó, eles entram na cidade de Siquém e eles destroem a cidade porque a irmã de Ná deles tinha sido violada sexualmente. Eles cometeram loucura. Só que Levi estava ali. Levi foi um dos filhos de Jacó que entrou em Siquém e devastou a cidade com destruição. Ele derramou sangue inocente, animais, crianças, homens e mulheres, por causa do pecado que o príncipe tinha cometido contra a casa de Jacó. Todos os filhos de Jacó cometeram esse pecado gravíssimo e entre eles estava Levi. Então, a vida de Levi foi marcada por Deus com sangue, porque antes ele derramou sangue inocente. De Levi vêm os levitas e os sacerdotes, que são esses que ministravam o Senhor. Você sabe qual é o significado do nome Levi? Levi significa união e reconciliação. Então, Deus fez com que um tipo de pecado se tornasse o lugar da restauração do povo. Se ele pecou derramando sangue inocente, agora ele vai gerar vida derramando sangue para a purificação dos pecados. Por isso eu acredito, irmão, que se você tem alguma fraqueza, o poder de Deus vai se aperfeiçoar em você. Amém. Você vai ser restaurado na proporção da necessidade que há de outras pessoas serem restauradas na mesma fragilidade que você teve. Glória a Deus, aleluia. Se isso aconteceu com o Levi, vai acontecer conosco? Vai. Pode avançar? E aí, existiam 3 condutas que eram frequentes na rotina dos sacerdotes e posteriormente na rotina da nação de Israel. Então a gente tem 3 condutas ali. A primeira conduta é chamada de tefilá. E o que é essa conduta? A vida do cristão. Então existiam 3 períodos. Por isso que a gente vê quando Daniel está lá preso no cativeiro da Babilônia, a gente vê ele na janela para o Oriente, porque era onde dava a direção para a cidade santa, Jerusalém, e lá ele orava 3 vezes por dia. Então, os filhos de Israel oravam 3 vezes por dia. E eu quero que você faça uma pergunta a esse meu irmão, só para dar uma estremecida de realidade nele.
Você não precisa responder, mas faça bem. Você não tem orado quantas vezes por dia? Você tem buscado quantas vezes por dia? Buscado a Deus quantas vezes por dia? Tefilah é uma conduta comumente praticada pelos sacerdotes e posteriormente por toda a nação de Israel, sendo esse o meio pelo qual a nação se relacionava com Deus. Então, se você quer conhecer a Deus, 3 coisas: oração, leitura das Escrituras e a busca pelo Espírito Santo. Se você não faz isso, você não vai conhecer. Vai continuar andando em direção. E aí tem uma base ali, Salmo 145, versículo 18. Eu não vou abrir, mas depois eu posso compartilhar esse pequeno escopo aí para vocês examinarem, periciarem em casa, lerem essas referências, que é muito importante para o nosso desenvolvimento, tá certo? A segunda conduta era Tefilah. Repita comigo, Tefilah. Repita de novo, Tefilah. E o que é o Tefilah? Era adoração. Então, entenda que a adoração aqui não está só relacionada ao louvor, a cânticos, mas está relacionado a toda a conduta de reconhecer a soberania de Deus. Então, o Tefilah se refere ao louvor a Deus, especialmente através de cânticos e músicas, como uma forma de entusiasmo e expressão de gratidão a Deus por suas obras. A referência está ali em Salmos 6. E a última conduta é Tzedakah, que é justiça. Repita comigo, justiça. Então, essa conduta era praticada para manifestar as obras de assistência e caridade diante do povo. Por isso que quando a igreja de Atos, lá no capítulo 2, 3 e 4, é estabelecida, nós vamos ver Barnabé, que era um levita, natural da cidade de Chipre. Ele vai até Jerusalém, vende uma propriedade, pega o dinheiro da propriedade e oferta aos pés dos apóstolos. E o que é feito com aquele dinheiro ali? Os apóstolos pegam aquele dinheiro, vê no meio do povo quem estava padecendo necessidade e tome aqui uma oferta, tome aqui uma oferta. Eu desejo que a igreja viva essa realidade. Glória a Deus! Porque a verdade é que muitos líderes e pastores e homens de Deus, eles gastam mais dinheiro com as estruturas. Nós não fomos chamados para investir nas estruturas, irmãos. Existem momentos que é necessário ter um espaço para congregar. Não é disso que eu estou falando. Está dando para entender, irmãos? Que não é disso que eu estou falando? Que o próprio Deus, ele precisa de espaços físicos para que haja reunião dos santos. Isso é bíblico. Mas eu estou falando sobre pessoas que, ao invés de investir em pessoas, investem nas estruturas. Um pastor aí, que é um companheiro de caminhada, filho, porque você é homem de Deus e a meta da nossa instituição agora vai ser abrir mais 4 filiais e nós vamos pegar um empréstimo de 120 mil para aplicar 30 mil em cada espaço. Mas o cara tem pastor auxiliar lá que está passando necessidade. Tem gente lá que está desempregado. Então, onde é que está o coração? Diga para o seu irmão aí, você precisa usar seu dinheiro para a glória de Deus e para o nosso irmão. Dê dinheiro uns aos outros. Dê mesmo dinheiro uns aos outros. Oferte na vida dos outros. Irmão, não consegui pagar minha conta de energia. Não tenha vergonha não, irmão. A irmã está falando aqui, vocês não foram chamados para pedir emprestado, mas para ofertar, para dar, não para pedir emprestado. Mas por mais que seja vergonhoso, você tem que entender que o seu irmão pode ser um sinal de Deus para promover o milagre que você está precisando.
Então a gente precisa exercitar essa disciplina espiritual da caridade. Se tem pessoas com necessidade básica no nosso meio, nós precisamos amparar essas pessoas. Se o irmão está sem uma roupa nova, vai lá. Se você tem condição, compra um sapato, dá para o irmão. Eu mesmo pode ganhar roupa. Essa camisa aqui bem bonita que eu estou usando hoje, foi uma camisa que eu fui abençoado. Entendeu? Nós precisamos cuidar dos outros. Pode avançar? E aqui eu quero deixar algo prático para nós. Eu já estou encerrando. Eu quero deixar algo prático para nós. A Bíblia diz que, inclusive lá em Atos, capítulo 7 e 8, diz que um eunuco, quem já ouviu essa palavra aí? Eunuco, que era mordomo maior de uma rainha da África, ele vai para Jerusalém para a hora da hora. O cara saiu de uma cidade para participar de um culto. Eu estou aqui de boa, vou sair daqui e vou lá cultuar o Senhor. Ele vai e cultua o Senhor. O culto estava acontecendo aonde? Em Jerusalém. Ele cultua o Senhor, mas quando ele sai de lá, ele sai sem entendimento. Ele sai sem entendimento das Escrituras. Por isso que a Bíblia diz que ele estava no carro, lendo o manuscrito do profeta Isaías. Filipe é arrebatado, vê que ele está lendo as Escrituras, e Filipe pergunta para ele: você entende o que lê? Olha o que o cara diz. Como posso entender se ninguém me ensinar? Então, a resposta do eunuco é a prova de que ele foi para o culto e saiu sem entendimento. E às vezes isso é uma realidade que acontece com a gente. A gente vem para o culto, mas a gente não sabe o que fazer com aquilo que foi dito na pregação, na oração. Diga para o seu irmão: Deus quer melhorar a sua segunda-feira. Porque é na segunda que a gente de fato vai encarar a vida, a jornada, a rotina, para viver um evangelho prático, para viver um evangelho que vai dar resposta para nós e para outros. Então, eu coloquei aqui 7 modelos de oração que as Escrituras vão apontar para nós, que nós de fato precisamos exercitar para desenvolver a nossa espiritualidade. Tá certo? Então, a primeira oração ali é a oração de louvor e de adoração. Então, qual é o propósito desse tipo de oração? É reconhecer a grandeza, a majestade, a soberania do Senhor e adorá-lo. Então, tem um exemplo ali, ó. Salmo 136, que diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Agora eu coloquei algo aqui para o Senhor manifestar o nosso coração. Todas essas palavras aí que estão grifadas de amarelo. Além de muitas vezes a gente não exercitar a oração na nossa casa, a gente se opõe contra a disciplina espiritual, muitas vezes de forma até inconsciente. Então, a oração de adoração, ou louvor, a palavra louvor é elogio, é quando você fala bem de alguma coisa, quando você bendiz. Meu irmão Luiz, essa sua camisa está muito elegante, você ficou muito bonito com essa camisa. Eu estou elogiando o meu irmão. Então, quando eu for adorar a Deus na oração de adoração, eu vou elogiar o Senhor. Ó Senhor, como Tu és belo, como Tu és maravilhoso, o Seu perfume é agradável, a Sua presença enriquece, a Sua palavra é maravilhosa. Eu estou elogiando o Senhor. Mas às vezes a gente conflita essa realidade, porque a gente não bendiz com a nossa boca, a gente maldiz. Claro que ninguém é doido de maldizer ao Senhor, de falar mal do Senhor, como inclusive lá em Mateus tem a referência lá da blasfêmia
contra o Espírito Santo. A gente não vai entrar nisso aqui. Mas eu quero chamar sua atenção nessa hora para você começar a observar no seu cotidiano as coisas e as pessoas que você tem falado mal. Eu não gostei do Canadá. Eu confesso para vocês que essa é uma fraqueza que eu tenho. Falar mal e pensar mal. Já estou confessando aqui publicamente o meu pecado para vocês, para que o Senhor venha sobre mim e continue restaurando o meu coração. Não falar mal no sentido de tramar, mas às vezes pensar mal. O irmão tem uma postura assim, pô, esse irmão aqui está atrapalhado. Ou seja, eu não chego lá para o irmão de forma imediata, depois eu comecei a exercitar isso. Para o irmão, aquela postura assim que você teve e gerou isso aqui, é verdade que é isso? Não, irmão, então me perdoe porque eu pensei mal em você. Eu já vou me retratar. Você está vendo como é que funciona esse processo de pureza, esse processo de santificação, de autossantificação? Então, às vezes, nós maldizemos o nosso trabalho, o nosso serviço, mais esse lugar, e que não sei o que isso e aquilo. Eu estou maldizendo. Amém, irmão? E mulher chata, mulher insuportável, mulher me deixa quieto. Mulher fica ali no meu pé, no meu ouvido, toda hora falando. E rapaz, esse seu cunhado, que é quase todo mundo aqui tem um cunhado, graças a Deus que meu cunhado é um de Deus também. Mas os outros, a gente fala mal, a gente maldiz. Se não de uma pessoa, de uma circunstância, de um lugar ou de alguma coisa. O segundo padrão de oração: oração com ações de graça. Qual é o propósito desse tipo de oração? Agradecer a Deus. Então a gente fica ali com aquele Espírito Santo que suga. Me dê, Deus eu quero, Deus, Deus. Fica nessa aí, só me dê. E a gente não agradece. A gente não olha para o que o Senhor já fez e dá graça. A gente não olha para o casamento, para aquele irmão que já está difícil a relação que Deus te deu, porque o tempo também ele inflama, ele desgasta. E se a gente não ter esse zelo para trabalhar na manutenção do casamento, o bicho vai pegar. Vai viver discutindo, brigando. Ou então é aquele filho. Esse menino não fica quieto. Essa criança, meu Deus do céu, eu já estou a ponto de dar uma bolha. Eu vou me sumir. E o meu estava falando na igreja que a gente foi servir quarta-feira. Eu preciso vergonha falar isso. Cara. Eu vou sumir. Por quê? Pressão, estresse. E ao invés de nós agradecermos ao Senhor por tudo o que somos e por tudo o que temos, nós desenvolvemos a oposição, que é a murmuração. Nós reclamamos. Então, se está difícil para você lidar com alguma coisa, irmão, não murmure não. Não murmure não, porque se você murmurar, o bicho vai pegar do seu lado. Não murmure não, porque a murmuração é a intercessão do Satanás. A reclamação, ela fortalece a situação que já está difícil. Eu também já fui muito murmurador, mas eu tive uma experiência sobrenatural. Eu tive uma experiência sobrenatural que mudou, graças a Deus, me livrou da conduta. Há pelo menos 2 anos atrás, a gente estava já deitado para dormir, eu estava com as escrituras, estava lendo e comecei a orar, e eu tive uma visão. Eu vi uma mulher baixinha, careca, e ela falava muitas palavras de afronta, com o dedo assim apontado, e várias palavras de afronta e xingamentos, e alto, e falando alto. E aí eu ouvia o Espírito Santo dizendo: esse é o espírito da murmuração. A mesma influência demoníaca que operou sobre os filhos de Israel quando eles estavam caminhando no deserto por 40 anos. E aí eu comecei a orar, sai em nome de Jesus, comecei a declarar palavras de governo.
E eu comecei a buscar Deus para entender quais eram os comportamentos que eu tinha que aquela influência poderia operar. E aí eu me mudava. Como é que apareceu? Rapaz, tinha um vizinho lá perto do bar que chamava o retrato desse vizinho, que não sei o que, Olha a manifestação da murmuração. E essa mulher chata, e que não sei o que. Olha a manifestação da murmuração. Isso é uma nhaca, irmão. Isso é um espírito ruim, irmão. Diga para o seu irmão, a murmuração precisa sair dos seus lábios. Você não pode dar lugar na sua casa na murmuração. Então, ao invés de murmurar contra alguém, contra uma situação, contra alguma coisa, dê a Deus ações de graça. Amém? 3, estou finalizando já, tá certo? Oração de súplica, petição. É quando nós apresentamos as nossas necessidades diante do Senhor. Meu pai é rico. O seu também é? Eu não senti firmeza não, viu, Léo? Meu pai é barão, rapaz. Ele é dono de todo ouro e de toda prata. Eu sou herdeira. É isso aí. Eu sou herdeira. Você é herdeira. Você não tem que tomar posse. Eu gostei, ó. Irmão, verdade. Todos os dias eu tomo essa posse. Eu sou herdeira. Então, irmão, apresente suas necessidades físicas, espirituais, sentimentais. A gente precisa entender que isso é uma disciplina espiritual. Então, exemplo, vou dar um exemplo aqui. Às vezes eu tenho uma dificuldade financeira. Pai, eu preciso de dinheiro. Se o Senhor quiser, o Senhor pode levantar algum irmão para ofertar na minha vida. Entendeu? O que eu disse ontem, o Senhor é testemunha. O Senhor pode levantar alguém para ofertar. A gente precisa desse valor aqui para resolver essa situação aqui. Mas se o Senhor não quiser levantar ninguém, não tem problema. O Senhor pode me dar a capacidade de produzir esse recurso. Então me dê uma ideia, me dê uma estratégia, me ajude a encontrar algo que eu possa fazer para conseguir produzir esse dinheiro. Eu estou manifestando para mim. Eu faço isso toda hora. Irmão, eu já vivi tempo de não ter dinheiro para pagar o meu aluguel. E buscar a Deus e dizer, não tem mais o que fazer, vou dormir. E quando acordar, está lá o pique certinho do valor do aluguel. E isso não foi uma e nem duas vezes. Já teve tempo assim, ó, ser meu aniversário. Inclusive eu faço aniversário dia 8 de abril. Quem quiser me dar presente, eu recebo. De preferência livros. Minha esposa faz dia 1º. Então, já teve tempo assim de eu fazer aniversário, eu estar zerado de dinheiro, querendo muito comprar uma camisa, porque tinha necessidade de comprar uma camisa para ir para o culto arrumadinho. E não ter dinheiro para comprar uma camisa. Vou ficar todo junto. Vou falar para o meu pai, pai, eu quero dinheiro para comprar uma camisa polo preta. Deus não me dava dinheiro. Aí quando foi no dia seguinte, estava lá no culto, tinha acabado de ministrar o Senhor, o irmão, pô, varão, foi seu aniversário, né? Foi, pô, Deus mandou te dar um presente. Quando eu abro, uma camisa polo preta. Isso só vai acontecer se você manifestar sua necessidade de seu pai. Então faça petição, faça súplica. E aí tem uma base ali, uma referência: pedir e dar-se-vos a. Buscareis e encontrareis, bateis e abrir-se-vos-á. E aí tem uma outra, o complemento diz: vocês pedem, mas não recebem, porque vocês pedem para satisfazer os desejos do vosso próprio coração. E aí justamente isso aqui. A oposição da petição, quando você pede a Deus, ou até ao irmão, já chegou o momento de eu pedir ao irmão. Rapaz, me dê uma cesta básica dessa aí. Como é que pode, rapaz? Eu, gestor de instituição social, fazendo ação comunitária com 300 cestas básicas e chegar na minha casa, faltar comida. Ô irmão, estou precisando de uma cesta básica. Posso levar a minha? Pode. Já fui. E glória a Deus. Entendeu? Não tem que ter vergonha de nada não, irmão.
Tem que ser cara de pau. Diga assim, irmão, só ganha as coisas quem é cara de pau. A oposição da humildade que precisa ser revelada aqui, ó, na oração de súplica, é o orgulho e a vaidade. Porque às vezes a gente não recebe de Deus aquilo que nós pedimos, porque nós queremos, mas a raiz é vaidade. A raiz é orgulho. E se for orgulho e vaidade a raiz da nossa oração, Deus não vai nos dar. Pode passar? Finalizando. Oração de intercessão. Essa é a mais falada no nosso meio. Então, o que é oração de intercessão? É você ser sacerdote. É você ser representante de Deus em favor de outras pessoas, em favor de outros lugares, algumas nações, seja lá o que for. É quando você, quando for orar, faz aquilo que João fez pelos seus amigos. Ao invés de apresentar a própria vida e as próprias necessidades, apresentar a vida e as necessidades de outras pessoas e de outros lugares. Então, ali a base bíblica, exorto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Essa base está em 1 Timóteo, no capítulo 2, mas eu quero ler aqui também Romanos 8, 26, porque isso aqui é muito importante. Olha o que diz Romanos 8, 26. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos como devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é isso aqui? Irmão, quer crescer? Quer entrar em uma nova dimensão espiritual, uma nova dimensão de poder, de conhecimento de Deus? Quer ver as coisas desatando na sua vida, na vida de outras pessoas? Você precisa orar a oração que o Espírito Santo está orando. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ah, e o que é que significa isso? Não sei, pergunte ao Espírito Santo. Você só vai saber quando você pedir, Espírito Santo, o que é que o Senhor quer que eu ore. Eu já tive muitas experiências sobrenaturais, não só eu, mas vários outros irmãos, trabalhando com treinamento, plantação de igreja, habilitação de dons proféticos. E aí, no meio da nossa oração, tem uma pessoa que teve a ouvir um nome. E aí, eu tive o nome do Senhor, e aí começa a colocar aquele nome que se ouviu diante de Deus, e quando ela começa a orar, a situação vem. Senhor, eu vejo uma pessoa com o nome tal, que está dentro de uma situação assim, então vai lá e visita essa pessoa. O que é isso? A oração do Espírito. Já aconteceu um episódio sobrenatural de eu estar com outro irmão orando, e aí eu ver uma pessoa com uma blusa azul encostada no muro, e ela estava querendo atravessar a pista para tirar a própria vida. E quando eu tive essa visão, eu falei para ele, cara, eu tive uma visão agora. O que foi que aconteceu? Eu contei ali a visão. Ele falou, rapaz, eu não sei onde é esse lugar, tem coragem de ir lá? Eu falei, tenho. Então foi eu e ele, era 11 e pouca da noite. E a gente foi no lugar, e quando a gente chegou lá, quem foi que a gente encontrou? A gente encontrou uma jovem que vivia em condição de prostituição. Ela estava no ponto para se prostituir. Ela estava com camisa de cor azul. E aí, a gente foi e falou com ela. Eu não sei se você acredita, mas Deus mandou a gente vir aqui agora, porque eu senti que você estava pensando em tirar a sua própria vida. Deus me ama, não sei o quê. Oramos por ela. Não conseguimos consolidar e não tivemos mais contato. Mas aquilo que o Senhor revelou para nós na oração, nós nos submetemos para cumprir. Então, quando você ora com o Espírito Santo vai quebrar cadeias, irmãos. Ele vai quebrar grilhões, ele vai destronar influências espirituais que estão prendendo pessoas específicas. Então você precisa se colocar no lugar de intercessor. Espírito Santo, o que é que o Senhor está orando? E cala a boca. E aí as impressões elas vão começar a vir.
você pode começar a ter lembrança de pessoas que você conhece, situações que você viu, e aí é o próprio Espírito Santo trazendo ao seu coração aquilo que você deve orar. A gente tem ali também a oração de confissão e arrependimento. Eu não falei ali, não foi da generosidade e do egoísmo. A base do intercessor é a generosidade. A base do intercessor é buscar a Deus não só para si, mas também para o outro. Toda pessoa que só ora por si sozinha, ela é o quê? Egoísta de coração. Toda pessoa que busca a Deus para crescer sozinha, ela é egoísta de coração e ela não vai crescer. Então, o coração generoso é o coração de um intercessor. O coração que é baseado em amor e generosidade é o coração do intercessor. É quando você entende que você precisa buscar a Deus pela sua própria vida e pelos seus, mas você também decide o seguinte: hoje eu não vou orar por mim, hoje eu vou orar pelo irmão tal que está assim, pela irmã tal, pelo pastor, pelo não sei quem, pelo presidente, não sei o que. Tá certo? Então vamos lá, oração de confissão e arrependimento. É o clamor pelo perdão. Quem pecou hoje aí, levanta a mão. Eu pego toda hora. Pego mesmo. E me arrependo, graças a Deus. E não continuo no pecado, graças a Deus. Então, você precisa confessar ao Senhor os seus pecados. Pô, teve uma fraqueza, teve uma fragilidade, errou, Senhor, eu cometi isso e aquilo. Eu te peço que o seu sangue me purifique. Eu quero que o Senhor gere um arrependimento genuíno no meu coração, para que eu tenha força para não cometer mais esse erro. Agora, se a tentação, irmão, ela continuar viva no seu coração, procure um irmão maduro. O pastor, a pastora, o líder, algum irmão que você tem relação e confiança, e confesse o seu pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa deixa alcançar, mas aquele que oculta, ele não vai prosperar. Tá certo? Vamos lá. Oração de guerra, de batalha espiritual. A gente eu também sou pentecostal, viu? Embora não pareça, não. Minha esposa é irmã do coque. Olha o tamanho do coque dela. Nós que somos mais fervorosos assim do Espírito, nós, obrigado. Nós que somos mais dados ao Espírito, sempre temos experiências com curas, com expulsão de demônio, pessoas possessando. Às vezes a pessoa nem possessa, mas provavelmente você conhece alguém que tem um comportamento estranho. Pense, uma pessoa que só xinga, uma pessoa que só reclama, uma pessoa que tem dificuldade de emocional, só vive chorando, com aquele sentimento de miserabilidade. Meu Deus, eu sou coitado. Isso é demônio, irmão. A pessoa que é dada aos vícios, a pessoa que gosta de namorar demais, tudo isso é influência maligna. Então, como nos portarmos diante de Deus em cenários como esse? Com oração de batalha espiritual. É orar contra as forças e influências malignas que atuam em pessoas em lugares. Então, exemplo, se existe aqui na área de violência, a igreja precisa se levantar e clamar a Deus pelo estabelecimento da paz. Repreender o nome de Jesus esse derramamento de sangue, essa guerra que está acontecendo aí em Salvador, de pessoa tirando a vida da outra por conta de coisas banais. E aí, quando a igreja se levanta para orar nesse sentido, isso acontece. Eu testemunhei em uma igreja que a gente foi servir de um testemunho pessoal meu, muitos anos atrás, lá no bairro que eu morava, que o irmão Luiz e a família já mora lá, no Lobato. Estava uma guerra terrível entre os irmãos de um bairro, entre o pessoal de um bairro e eles lá. E próximo da casa onde eu morava tinha um ponto de venda de droga. E todo dia era uma situação que acontecia. E aquilo começou a me incomodar. E o que foi que eu fiz? Eu comecei a orar.
Deus, eu não aceito ponto de droga aqui perto da minha casa. Faça alguma coisa. E aí, eu entendi que eu também precisava fazer algo mais do que orar. E aí, eu comecei a convidar um jovem, que era uma das pessoas que vendiam as coisas lá. Eu cheguei para tomar café. Fui na padaria, comprei R$1 de pão. Bota no café, vai embora. Fiz o café, levei o kit frio. Entrei na casa dele. O coitado do rapaz não tinha nada em casa. E era um menino de 17 anos na época. E aí eu comecei a me aproximar dele. Comecei a pregar o evangelho para ele. Gradativamente. E aí me mudei. Fui morar em Itapuã. Quando cheguei, fui visitar a família. A boca de tráfico não estava mais lá. Tinha mudado de lugar, mas lá não estava. E aquele jovem que eu comecei a tomar café com ele, se converteu, se casou, hoje é pai e é crente. Está com 27 anos. Consolidou no Senhor. Então, por que às vezes a gente não consegue ver isso acontecendo no nosso meio? Porque nós não tomamos a iniciativa, então. Então, nós precisamos orar contra essa realidade de opressão que existe, para que haja libertação da parte de Deus para todos. E aqui, o último modelo de oração, que a Bíblia também coloca como uma extrema importância, a oração em línguas. Quem ora em línguas? Levanta a mão. Levanta a mão, quem ora em línguas? Quem não ora, busca o Espírito Santo. A oração em línguas é uma disciplina espiritual extremamente importante, porque ela faz referência à edificação própria. Então, por isso que Paulo disse: aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Existem 3 formas, eu acho que eu falei sobre isso da última vez que eu vim aqui. Existem 3 formas, irmãos, de desenvolvimento espiritual. Uma delas é a oração em línguas. Uma delas é a busca por Deus na nossa individualidade. É quando você ora sozinho, busca o Espírito Santo sozinho, lê a Bíblia sozinho, jejuma, ora em línguas na sua casa. E é comprovado que as pessoas que conseguem ter uma prática cotidiana exercitando a oração em línguas, elas são destravadas no Espírito, elas experimentam novas dimensões de poder de Deus, sinais começam a acompanhar essas pessoas. Grandes homens de Deus do Brasil aí testemunham que isso é realidade. Então nós precisamos buscar o Espírito Santo para nos edificarmos, porque aquele que não ora com entendimento, mas também não ora em língua, você não está sendo edificado. Você só vai ser edificado pelo corpo? Não. São 3 dimensões de desenvolvimento que eu falei. A dimensão individual, que é quando eu busco a Deus sozinho. A dimensão coletiva, que é quando eu busco a Deus com os irmãos. É quando um irmão vem, ora por mim, me abençoa com uma palavra, me instrui, me orienta, jejuma comigo. E também a última é quando eu me levanto em Deus para servir, usando a minha capacidade, meu potencial, pregando o Evangelho, evangelizando outras pessoas. E se nós não fazemos isso, nós estamos travados no lugar. Servir a Deus não tem a ver só com varrer a igreja, lavar o banheiro, fazer parte do teatro, fazer parte da música, pregar o Evangelho, não. Mas grande parte do nosso serviço a Deus, ele não está dentro da congregação, ele está fora. Porque se nós lidarmos com as pessoas lá fora, com a consciência de que nós estamos lidando com elas, servindo a Deus, nós estamos sendo desafiados. Se nós executarmos a nossa tarefa profissional com a consciência de aquele trabalho vai abençoar a vida de uma pessoa, nós estamos adorando a Deus. Gradativamente nós vamos nos desenvolver. Tá certo? E aí eu quero deixar uma palavra de Charles Spurgeon, que foi um teólogo, reformador, pastor, muito relevante no século passado, que colaborou com muito daquilo que nós hoje desenvolvemos nas ênfases teológicas.
Spurgeon foi um mestre, escritor de diversos livros que abençoaram muitas igrejas e muitos homens de Deus, ajudaram na formação de grandes homens de Deus. E ele diz sobre a oração que a oração é a única, quer dizer, a oração é uma ocupação adequada para um pecador. E um pecador é a melhor pessoa para exercer oração. Amém. Glória a Deus. A oração é uma ocupação adequada para um pecador. E um pecador é a melhor pessoa para exercer a oração. Amém, irmão? Vamos ficar de pé? Pessoal. Vai me acompanhar? Vai tocar junto comigo? Pronto. É. Eu quero que você faça sua oração. A oração mais sincera que você puder nessa hora. Diante de tudo aquilo que a gente compartilhou aqui, eu quero que você olhe de acordo com aquilo que queimou mais no seu coração. Poxa, aquilo ali que ele falou para mim fez sentido, me abençoou. Então, olhe sobre isso. Cada um tem algo específico. Então, eu gostaria de propor que vocês orassem de forma específica, certo? Por si mesmos, pelo coração de vocês, para que o Senhor venha sobre nós. Diga a sua face, queremos ver. Tua face, queremos ver tua presença, queremos ter tua face. Queremos ver tua
Diga aleluia.